Bom dia a todos. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui pela primeira vez. Estava falando para minha colega aqui que é a primeira vez que eu ministro uma palestra nesse auditório. Portanto, é um momento muito especial, já que a gente sabe que a primeira vez a gente nunca esquece. Então, o tema que me foi solicitado fala sobre a atuação do Ministério Público. Eu pediria que colocassem lá, vocês vão ver aqui. Nós vamos tentar, nessa primeira parte, falar sobre os aspectos relevantes da Lei Maria da Penha. Numa segunda parte, que já foi ministrada no Tribunal de Justiça, nós falamos especificamente da atuação do Ministério Público. Eu gostaria que os meus estagiários já estão aí, essa palestra está sendo gravada e será disponibilizada no meu canal do YouTube, e também nós vamos disponibilizar no Núcleo. Hoje é um dia muito especial, dia 15 de dezembro, não é porque é meu aniversário, não é porque o meu aniversário é só dia 21, segunda-feira. Mas hoje é um dia especial, doutor Otávio, porque nós chegamos hoje à marca extraordinária de 200 mil acessos no meu canal do YouTube. 200 mil acessos. Aliás, já passamos dos 200 mil. Eu estou colocando 200 mil, mas essa hora já deve ter ultrapassado. O canal Dr. Mário Sherman, ele tem quase 800 videoaulas. Portanto, se vocês, alunos, começarem a estudar hoje, só vão terminar provavelmente em 2025, se tiverem que assistir todas as aulas. E nós hoje batemos os 200 mil acessos. Então, quero que vocês me ajudem, divulguem, está ali o nome lá, para que a gente possa chegar aos 500 mil, a 1 milhão, se Deus quiser. Bom, então nós vamos colocar também no canal essa palestra de hoje, que fala sobre a atuação do Ministério Público após o advento da Lei Maria da Penha. Como eu disse nessa primeira parte, vamos passando, nós vamos falar da parte introdutória dos aspectos relevantes da Lei Maria da Penha. Primeiro, nós queríamos dizer que esse problema da violência doméstica é um problema que atinge indiscriminadamente mulheres, crianças, adolescentes, idosos em todo o mundo. Como foi dito aqui pelo Dr. Miguel Ribeiro Bahia, o problema da violência doméstica é um problema que atinge a família. E quando a gente diz que, muito embora nós trabalhemos com a mulher que foi vítima de violência doméstica, mas os filhos sofrem, o ascendente sofre, os descendentes sofrem com essa violência. Então, a violência doméstica, sem dúvida nenhuma, é um exemplo de violação dos direitos humanos. Vamos passando. Então, nessa análise, eu primeiro gostaria de falar um pouquinho sobre a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Muitos talvez não saibam, mas a Lei Maria da Penha foi objeto de várias ações e várias tentativas de se declarar a ação inconstitucional, dizendo que vários dispositivos da Lei Maria da Penha seriam inconstitucionais, mas felizmente nós tivemos o reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal de que a nossa lei é uma lei constitucional e que tudo que foi feito em torno da Lei Maria da Penha tem como objetivo uma política de proteção às mulheres. Vamos passando então. Então eu queria, como eu disse, nós vamos falar dos aspectos fundamentais, eu queria fazer uma diferenciação entre violência doméstica e violência familiar. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela se caracteriza por qualquer ação ou omissão baseada em gênero, que lhe cause morte, no caso nós promotores da violência doméstica atuamos no júri, lesão, e aí a maioria dos nossos processos, uma grande maioria de lesão corporal, sofrimento físico, sexual, nós temos uma pequena parte também de violência sexual contra a mulher, psicológico, dano moral e dano patrimonial. Vamos passando então. Então, para eu caracterizar, eu tenho que diferenciar a expressão violência contra a mulher da expressão violência doméstica familiar, porque são termos distintos.
Então, antes de adentrar no contexto da violência, eu tenho que fazer a necessária distinção dos conceitos. Vamos passar aqui. Então, violência contra a mulher é qualquer ato de violência baseada em sexo, que ocasione algum prejuízo, sofrimento físico, sexual, psicológico às mulheres. Então, veja que a Lei Maria da Penha, ela tem um âmbito de atuação enorme, porque ela não só trata da questão da proteção da vida, como também trata da proteção da dignidade sexual, da questão física, seja ela lesão corporal, seja ela vias de fato, da questão psicológica, e aí é um problema muito grave que nós temos também, que a mulher que sofre violência, ela fica abalada psicologicamente, e também a questão patrimonial. Ontem nós estivemos em duas audiências de justificação, em que foi pedido a medida protetiva e foi feito um pedido para uma audiência de justificação por descumprimento de medida protetiva. Em ambos os casos, nós tivemos mulheres que sofreram violência e que, além da violência física propriamente, elas também estavam sendo extorquidas pelo ex-companheiro. O ex-companheiro pediu dinheiro, ela emprestou dinheiro, com esse dinheiro ele comprou um carro, depois ele pediu dinheiro, montou um comércio, depois ainda, segundo a informação lá do processo, ele teria subtraído alguns produtos que ela vendia, né, para fazer um extra, e se recusava a pagar a dívida do carro, a dívida do comércio e a dívida dos produtos que ele teria subtraído dela, perfumes, coisas que ela vendia para aumentar a renda familiar. Então, a gente verifica que a violência contra a mulher, ela não é só a violência física, ela não é só a violência psicológica, existe também uma violência patrimonial que às vezes, infelizmente, assola as nossas promotorias. Vamos lá. Então, na questão da violência, da diferença entre violência doméstica e familiar, o conceito de violência doméstica já fundamenta-se em relações interpessoais de desigualdade de poder entre mulheres e homens ligados por vínculos consanguíneos, parentais, de afetividade ou de amizade. Então, muitas pessoas aqui talvez não saibam que se a mulher mora numa determinada casa, por exemplo, do sogro, nós tivemos ontem uma situação, eu até vou usar as audiências de ontem, que são ilustrativas para a minha palestra de hoje. Na audiência de ontem, nós tivemos uma senhora cujo o sogro era alcoólatra, e ela lá cuidando da criança, e o sogro pediu dinheiro para ela para comprar 1 litro de cachaça, e porque ela não deu dinheiro para ele então a agrediu com uma perna manca com um prego. Você imagina uma perna manca, um homem batendo numa mulher com uma perna manca com prego, porque ela não deu o dinheiro para ele comprar a bebida, né, a cachaça. Então isso aí é uma violência doméstica, tá? Vamos fazer essa diferenciação primeiro, já que nós temos aqui alguns também estagiários, estudantes do curso de Direito, e seria interessante então a gente começar a pautar essas diferenças. Mas vamos passando então. Então, eu posso falar também em relações de amizade, namoro, né, qualquer tipo de intimidade e privacidade que tenha ou tenha tido com a vítima. Então, uma relação de namoro entre vítima e agressor, e aí também nós tivemos um caso de uma moça que mantinha um relacionamento de namoro, o cidadão não aceitava o fim do relacionamento, viu ela com o rapaz, e ressalte-se, ela não estava tendo nenhum relacionamento com o rapaz apenas levou a moça, era tarde da noite, tinham saído da igreja e foi levar em casa, por conta da questão da segurança. E o ex, não aceitando essa situação, foi lá e agrediu a moça
ainda tentou agredir o rapaz. Então veja aquele sentimento, né, que a gente fala, essa relação de gênero, é sentimento de posse que o homem tem em relação à mulher, infelizmente. Mas vamos passando então. Então, falando da violência familiar, ela pode ser praticada entre membros da mesma família, unidos de vínculo jurídico familiar, de parentesco em linha reta ou por afinidade. Aí nós vamos incluir aí o pessoal da linha reta, né? Ascendente, descendente, ou por afinidade, aí no caso o sogro, o sogra, enfim. Como também a vontade expressa no caso de guarda, tutela ou adoção. Então eu posso também ter violência doméstica ou familiar com relação a pessoas que são adotadas, pessoas que têm a tutela ou alguém que tem a guarda daquela criança ou adolescente. Vamos passando então. Então, forma de violência doméstica e familiar. Vamos passando, vamos lá. Pode passar, Wellington, por gentileza. Primeiro vamos falar da violência física, né? Entende-se qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Nós temos uma grande quantidade de lesões corporais que são praticadas contra a mulher. E nós temos desde a lesão leve até a lesão gravíssima. Nós temos desde uma pequena escoriação, um pequeno corte, até uma lesão que deforma o rosto da mulher. E além das lesões corporais que efetivamente ofendem a integridade física, nós temos uma grande quantidade de vias de fato que nós, como professores, temos que esclarecer. A vias de fato é a violência que é praticada sem deixar marcas aparentes. Então é um beliscão, é um puxão de cabelo, é um empurrão, porque isso também é violência. Então, é uma modalidade criminosa que podemos relacionar a vários delitos como, vamos lá, contravenção de vias de fato, o delito de lesão corporal, nas suas formas leve, grave, gravíssima, e nos crimes contra a vida. E eu queria dizer aqui, minha colega, e dizer para todo mundo de público, o doutor Mário Sherman e o doutor Otávio, que é testemunha do nosso trabalho, e nós temos um marco que a gente estamos mantendo até aqui, 2015 vai encerrar, e são 2 anos de júris na violência doméstica, sem que o Ministério, todos os acusados, todos, sem exceção, foram condenados, todos, absolutamente todos. Então é 100% de aproveitamento no júri. Claro, uma hora essa marca poderá ser quebrada, evidentemente, mas não há como não enaltecer esse trabalho da violência doméstica nessa área. Bom, e aí nós vamos para a violência psicológica, né? Que é considerada qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima e que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, que vise, então, controlar as emoções, os comportamentos, as crenças e decisões mediante ameaça e constrangimento. Muitas pessoas aqui não sabem, mas essa violência psicológica é tão ou mais grave do que a própria violência física. Porque a violência psicológica é aquela humilhação, é aquele comportamento em que o cidadão se coloca em posição de superioridade e coloca a vítima em condição de inferioridade, não só física, como propriamente psicológica, chamando a mulher de burra, chamando de incompetente, algumas coisas que nós vemos durante esses nossos 13 mil, né? Eu não sabia que era tanto assim, era 13 mil processos mesmo? É em torno de 13 mil, eu nem sabia que era tanto. Eu sei que eu trabalho muito, mas não sabia que era tanto. Bom, então... Toda na cara. Pô, bem, então, nós temos, infelizmente, quando não é essa questão, o cara chama a mulher de vagabunda, o cara chama ela de prostituta, e aí humilha, né, que é o próximo passo que nós vamos falar. Vamos passando aí, Wellington. A violência sexual, concentrada como qualquer conduta que constranja, presenciar, manter, participar da relação sexual não desejada, mediante intimidação, mediante violência ou grave ameaça. E aí nós tivemos um caso emblemático, para vocês terem uma ideia,
de como é que as coisas acontecem aqui na violência doméstica. Um cidadão se encontra com uma ex-namorada numa festa e propõe a ela que os dois ficassem juntos. Mas a mulher já estava em outra, já tinha um outro relacionamento com outro rapaz e disse para ele: olha, meu amigo, não tem mais nada contigo, não quero mais nada contigo. Ele então fica cercando a mulher durante a festa, inclusive dá um beijo à força num dos momentos lá na festa, espera ela beber, tudo bem, vai para casa levar umas amigas, e ela espera ela ir para casa e ele vai para casa levar umas amigas dela, que moram perto da casa dela. Esse cidadão, então, escala, senhores, uma casa através da grade, força a porta de cima, consegue abrir e aproveita-se que a vítima está embriagada e dormindo e mantém relação sexual com ela não consentida. Você vê como é que está o nível do negócio. Já pega, e aí a vítima se acorda com aquela situação e diz assim: olha, o que tu está fazendo aqui? Nada. A consciência do agressor é tão pequena que para ele não está fazendo nada, né? Então, isso para não dizer daquelas outras situações que nós temos que, infelizmente, o estupro é praticado com absoluta violência e agressividade. Nós não temos, senhores, muitos casos de estupro, não que nós não tenhamos muito, mas em relação ao grande caldeirão de lesões, de vias de fato, realmente o estupro ainda é um crime de pequena quantidade na nossa promotoria. Todavia, nós também devemos atribuir a questão da cifra negra, que a gente chama, que a mulher não denuncia, infelizmente. A gente precisa que mais e mais pessoas comecem a denunciar. Então, violência patrimonial, qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial, total de objetos e instrumentos de trabalho da mulher. É o caso que nós tivemos na audiência de ontem, em que o cidadão se apropriou do dinheiro da mulher para comprar um carro, para montar um comércio e ainda não queria devolver. Vamos passando então. Violência moral, que aí sim é o que eu falei, são as calúnias, são as difamações, né? E tem muito, é a denunciação caluniosa contra a própria mulher, é ofender a mulher, chamar ela de prostituta, e às vezes, a maioria das vezes, ressalta se a mulher não está fazendo nada. A mulher nem teve o relacionamento com outro homem, mas o homem, com aquele sentimento de posse, e também com um sentimento grande de insegurança, ele destrata a mulher, praticando calúnia, injúria e difamação contra a mulher. Vamos passando. E aí nós temos, qual seria, Dr. Franklin, o juízo competente para nós ajuizarmos a ação? E aqui, devido à exiguidade do tempo, eu não vou dar uma aula, gostaria de dar uma aula de competência, dizer que nós temos alguns problemas sérios. Por exemplo, como é que eu vou saber se uma violência doméstica ou familiar configura, por exemplo, uma ação na violência doméstica, na nossa vara de violência doméstica, ou vai, por exemplo, para a vara de crimes contra a criança, né? Quando é que nós sabemos que uma agressão de um filho contra uma mãe maior de 60 anos não vai lá para o juizado do idoso ou vai para a violência doméstica? Mas basicamente, senhores, nós temos que ver o mens legis. Quando, ou seja, qual foi o objetivo da lei? A lei, ela tem como objetivo proteger a mulher, qualquer forma de violência contra a mulher naquele âmbito doméstico. Se houve violência doméstica ou familiar, a competência, é a vara da violência doméstica, evidentemente. E aí são 3 juízes, 4 promotores, 3 juízes, e eu vou ajuizar aquela denúncia, eu vou ajuizar aquela ação penal privada, aquela queixa, na vara
de violência doméstica e familiar. Se foi aqui em Belém, se foi em Ananindeua e assim sucessivamente. Vamos passando, Wellington. Sujeitos do delito de violência doméstica. Vamos passando rapidamente. Eu tenho o sujeito ativo e aí, quando a gente fala em sujeito ativo, a gente tem que esclarecer, né? Que é aquele agente que pratica ação ou omissão e lesa o bem jurídico tutelado pelo Estado. Ora, senhores, muita gente não sabe, mas além do sujeito ativo de violência doméstica, normalmente é o homem, nós também temos situações de violência doméstica praticada de mulher contra mulher. E eu, particularmente, tive a honra de fazer um dos primeiros júris, se não o primeiro júri, em que, num caso de violência doméstica, em que duas mulheres tinham um relacionamento afetivo, homoafetivo, uma matou a outra. E foi, salvo engano, foi até com a doutora Fabiola Albinati, não sei se está lembrado, que respondeu lá pela vara, e nós fizemos esse júri e ela foi condenada por ela ter matado a companheira. Então, quando se fala em sujeito ativo, eu tenho que ressaltar que pode ser homem, normalmente é o homem que pratica violência contra a mulher, mas eu também posso ter a mulher praticando violência contra a mulher. Mãe, filha contra mãe, mãe contra filha, primas que moram numa mesma casa, parentes consanguíneos ou afim. Vamos lá, passando. E o passivo, né? Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo, para o conceito de direito penal, é aquela pessoa que é detentor do bem jurídico violado pela conduta, pela ação ou omissão que é praticada pelo agente. No caso, pode ter como sujeito passivo a mulher e também o homem. Todavia, senhores, no nosso caso, eu posso ter uma violência doméstica praticada contra o homem? Posso. Não é raro, mas pode ter uma mulher que bate no homem? Pode ter, sim. Todavia, a nossa lei veio para proteger as mulheres. Então, a doutrina diz que quando for vítima de violência doméstica o homem, o que, apesar de raro, é possível acontecer, entendemos que a saída seria a utilização do juiz, no caso de poder geral de cautela, usando como analogia a Lei Maria da Penha, porque eu não tenho, numa situação dessa, uma lei que tutele o homem. Vamos deixar bem claro que a Lei Maria da Penha protege as mulheres. E as medidas protetivas devem ser concedidas em favor das mulheres. Muito embora nós tenhamos uma decisão de que um casal homoafetivo brigou e um ameaçou o outro e um juiz de Minas Gerais, salvo engano, concedeu uma medida protetiva para ele. Mas ele usou como analogia a Lei Maria da Penha. Nós defendemos que para a aplicação da Lei Maria da Penha, ela tenha que ser mulher. E aí, se era um homem, eu só vou aplicar a Lei Maria da Penha se, por exemplo, houver a mudança de sexo, constatada através de uma certidão. Porque senão eu vou ampliar, vou dar uma interpretação extensiva para a Lei Maria da Penha, que não nos cabe aqui dar. Vamos passando. E ação penal? Doutor Franklin Lobato Prado, ação penal. A ação penal, gente, passou a ser pública incondicionada. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e disse, olha, o promotor de justiça para processar o agressor da Lei Maria da Penha não precisa da ingerência da mulher, porque existe essa discussão. A mulher às vezes vai lá e diz, doutor, perdoei, já voltei com ele. E até o doutor Maurício me perguntou na última palestra se isso geraria alguma consequência. Eu disse não, absolutamente. Infelizmente, eu vou ser contra a posição da mulher
e vou dizer para ela, olha, minha senhora, muito embora a senhora tenha perdoado, não tem problema, a senhora tem o direito, tenha se reconciliado com ele, mas ele lhe lesionou, ele ofendeu a sua integridade física e, por via de consequência, ele receberá a punição na forma da lei. Ah, doutor, mas eu perdoei, eu que fui a vítima, perdoei, mas a ação não é sua, senhora. A ação é do Estado. Nós defendemos a tese de que, por menor que seja a punição, mas que o homem deve ser punido pelo que faz de errado em relação à mulher. Porque senão, nós vamos estimular cada vez mais a violência. Eu preciso combater com pequenas doses homeopáticas, pequenas gotinhas que sejam feitas de punição, mas que se dê a punição que, no caso concreto, o agressor mereça. Vamos passando então, falando sobre as medidas protetivas de urgência. E eu aqui vou fazer aqui uma extra pauta, dizendo o seguinte. Primeiro, já estão me cobrando aqui o tempo. Primeiro, nós temos que identificar que a Lei Maria da Penha, ela tem medidas protetivas elásticas, ou seja, elas não são taxativas, o rol não é taxativo. Então eu tenho medidas que obrigam o agressor, por exemplo, não se aproximar da mulher, não ligar para a mulher, não mandar e-mail, medidas praticadas em favor da vítima de caráter pessoal, medidas aplicadas à vítima de caráter patrimonial, e aí ontem mesmo, nessa audiência de justificação, nós pedimos ao juiz que fosse oficiado ou fosse deferido uma busca e apreensão, porque o cidadão está com o carro dela. Que história é essa? E ele pior, ele não deixava nem ela dirigir o carro é dela. Ela comprou, foi ela que deu o dinheiro. Então você vê o absurdo, né? Então, medidas de natureza patrimonial, medidas relacionadas ao trabalho, né? Segurar que ela possa continuar trabalhando. Vamos continuar então, passando então, Wellington. E aí verificamos a partir de uma análise mais profunda desta lei que a intenção do legislador ordinário foi muito mais atuar preventivamente. E é esse aqui que é o destaque que eu queria fazer. Preventivamente significa isso que nós estamos fazendo. Esse trabalho de ir nos seminários, de ir nas escolas, de vender a nossa Lei Maria da Penha para a população, porque são vocês os agentes de transformação. Amanhã os colegas aqui do curso de Direito, os estagiários vão falar com o colega, olha, não pode fazer isso, porque está sujeito a uma medida da Lei Maria da Penha. E entre essas medidas, nós estamos advogando a tese, será muito bem construído pela doutora Lucinere Rezende, de que o homem que está no âmbito dessa violência doméstica deverá ser submetido a cursos, um tratamento psicológico, assistência de um assistente social, de um psicólogo, de um psiquiatra, para que ele então, ele se conscientize, porque às vezes o problema é dele, que a mulher seja amparada também, se esquecem que a vítima deve ser amparada também, psicologicamente, como assistente social, através desses cursos. Então, esses cursos, essa parte preventiva é que nós estamos defendendo como solução para tentar minimizar os casos de violência doméstica. Vamos passando então. Possibilidade de prisão em flagrante, eu vou terminando, que já estão me cobrando aqui a questão do tempo. E aí, sobre essa questão do flagrante, eu queria dizer o seguinte. Quando o agressor, ele é imputado a ele uma medida protetiva, ele tem que cumprir. Então, se ele ficou proibido, por exemplo, de se aproximar da mulher, ele não pode se aproximar. Se aproximou, descumpriu. Se ele ficou proibido de ligar para ela, se ele ligou, descumpriu. Se ele ficou proibido de ir lá na casa dela e foi, ele está descumprindo a medida protetiva. Então, muitas das vezes, o descumprimento de medida protetiva leva à prisão do agressor.
E nós temos casos, inclusive tem um cidadão que está preso agora por conta de um descumprimento de medida. Mas não é qualquer descumprimento. Nós, e quem conhece o trabalho, nosso trabalho na promotoria, sabe, nós não saímos pedindo prisão de ninguém, não. Nós só pedimos a prisão quando efetivamente há o prejuízo para a ordem pública, a conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da própria medida protetiva ou da sanção penal. Então o condomínio, por exemplo, está ameaçando a mulher. Tem um caso em que ele está ameaçando, ele é policial e ele anda armado, ele está ameaçando ela com arma.